Shabbat Shalom para todos vocês. Deroa Ketra. É bom estarmos aqui estudando essa paraxá, estarmos juntos nessa manhã gostosa, né? Tá nem quente, tá fresco, isso é bom. Espero que vocês possam sair daqui abençoados pelo Eterno e por sua palavra, né? Que o Eterno os abençoe grandemente. Senhor, nós te pedimos a tua bondade, pedimos para que o Senhor conduza, Senhor, esse estudo conforme o teu querer. Seja o Senhor a edificar as nossas vidas espiritualmente, fisicamente, e que o teu nome venha a ser glorificado sobre nós. Perdoe os nossos pecados, repreenda todo aquele que tenta nos impedir de compreender os teus ensinamentos, e seja a tua vontade a se concretizar em nossas vidas. É o que oramos e pedimos no nome de Yeshua, nosso Messias. Antes de estudarmos, iniciarmos o nosso estudo, só queria dar quatro, na verdade, né? 4 recados para vocês. Hoje à noite inicia o ensaio do coral, que vai ser logo depois ao serviço da tarde. Então nós teremos louvor, uma ministração, e logo depois nós teremos o ensaio do coral. Então, se você deu o seu nome para participar, esteja aqui conosco nessa noite, tá? Todos os sábados, após o serviço da tarde, né? Nós teremos os ensaios da coreografia e do coral, até a festa de Hanukkah. A festa de Hanukkah, ela vai ocorrer no dia 16 de dezembro. Vai ser no Shabat, na parte da tarde. Nós teremos, a partir das 18 horas, a festa de Hanukkah, que é a festa da dedicação, né? Mais na frente nós vamos ensinar melhor sobre ela. Então vai ser no dia 16 de dezembro. Até lá, nós teremos ensaios do coral e da coreografia, todos os sábados no serviço da tarde. Também teremos agora no dia 15, uma palavra e uma confraternização com os adolescentes. Vai ser lá na minha residência, depois eu mando o endereço. Aqueles que quiserem e puderem, estejam conosco, que é muito bom vocês estarem juntos, tá? Então vai ser na quarta-feira, dia 15 de novembro agora, do feriado, tá? Os jovens aí, os adolescentes, que quiserem e puderem, estejam juntos, que isso é sempre bom. Outra coisa que eu queria compartilhar com vocês, nós já temos aproximadamente mais de 20 crianças aqui da nossa congregação, né? Entre 20 e 30 quase, né? E às vezes fica bem vazio, igual está hoje, temos 6 crianças, e às vezes enche. E as nossas salinhas já não estão comportando a quantidade de criança que nós temos, né? Aquela salinha para os adolescentes, e às vezes a gente acaba juntando as crianças ali, e tem crianças, igual está vindo aí a Maria Eduarda, que vai precisar de um berçário, vai precisar de um acompanhamento. Tem crianças menores que precisam de um cuidado melhor, para que a mãe possa amamentar, distante das pessoas de forma mais sigilosa. Então nós estamos pensando ainda, e vamos orar ao Eterno para que Ele nos dê recurso, para que a gente possa fazer umas salas lá no segundo andar daquela parte ali, tá? Então nós vamos fazer o projeto, os engenheiros aí que quiserem nos ajudar e nos apoiar, nós vamos fazer um projeto para que lá no segundo andar lá fora nós possamos fazer uma salinha. Aí a gente sobe os maiores, né? E as crianças com as mães ficam aqui na parte de baixo para que a gente tenha espaço. Então nos apoiem, nos ajudem em oração para que a gente consiga fazer esse projeto e consiga ampliar aqui a nossa congregação, tá? Acho que são esses os recados. Mais alguma coisa? Não? Que o Eterno nos abençoe. Irmãos, nós estamos estudando a paraxá Hayesara, né? É a quinta paraxá do estudo do livro de Gênesis. Ela se encontra lá em Gênesis capítulo 23, verso 1, até o verso 18 do capítulo 25. Abre comigo a sua Bíblia, lá em Gênesis 23. Eu quero que você preste bastante atenção. Irmão, igual o pastor José falou, né? Sentiu sono, pode levantar, pode ali beber uma aguinha, pode lavar o rosto, tomar um café, que ajuda a melhorar o sono. É lógico que nesse tempinho, quando a gente fica no silêncio, isso é uma coisa comum, né? Mas levante para que você não perca o fio da meada do ensino, tá? Aqui em Gênesis capítulo 23, verso 1, diz assim, ó, só o verso 1. Sara viveu até os 127 anos. Esses foram os anos da vida de Sara. Ela morreu em Kiriat Arba, também conhecida como Hebron, na terra de Canaã. E Abraão foi lamentar por causa de Sara e chorar por ela, tá bom? Eu queria que alguém ligasse a televisão aqui, que ela está desligada, e eu não consigo acompanhar o slide. Deixa eu só ajeitar.
Ali está a quinta porção, né, da Paraxá, Hayê Sará. Hayê quer dizer vida, vida de Sara. E é interessante quando a Paraxá ela é bem direta para falar o sentido, né? Embora fala da morte de Sara, ela fala a vida de Sara. Essa é a vida de Sara. Irmãos, quando o Gilberto, primo do Rabino, veio aqui nos ensinar, ele falou uma coisa que é fundamental e eu já tinha compartilhado isso com vocês antes. Na língua hebraica, não existe o que nós chamamos no português de superlativo, né? Que é quando você quer dar destaque, dar uma qualidade maior naquela frase, ou aquela pessoa, ou naquela ocasião. Quando você deseja de falar de forma muito qualitativa daquela ocasião, no português nós temos isso. Mas na língua hebraica não existe essa forma de você qualificar uma frase, ou uma pessoa, ou um local. Quando ele quer dar muita qualidade a alguém, ou a determinada situação, a Torá ela faz repetição. Ela cita a mesma palavra diversas vezes no mesmo versículo, para dar ênfase a algo. E você vai ver essa característica aqui no primeiro versículo. Se você olhar aqui, eu até coloquei, deixa eu passar aqui o segundo, ó. Presta atenção que está em hebraico, ali está em hebraico o primeiro verso que vocês acabaram de ler, que é: e foram as vidas de Sara 100 anos, 20 anos e 7 anos, 127 anos, os anos da vida de Sara. Está vendo que está em branco ali, ó? Uma palavra em hebraico escrita Shaná. Shaná quer dizer o quê? Ano. A gente não fala Shaná Tová? Ano novo, né? Shaná Tová, o ano bom, né? A gente pode considerar dessa forma. Shaná Tová, aqui você pode ver que Shaná repete-se 4 vezes. Eu esqueci de colocar essa aqui também na cor branca, para enfatizar. Por que aqui está colocado Shaná 3 vezes? Para enfatizar uma forma qualitativa na vida de Sara. Porque na sua Bíblia está assim, ó: Sara viveu 127 anos. No hebraico está da seguinte forma, ó: Vayehu Hayá. E foram, Hayá aqui é a vida, né? A vida de Sara. E foram a vida de Sara. Vayehu Hayá Sará. E foram a vida de Sara. Mear Shaná. Mear quer dizer 100. Shaná ano. 100 anos. Aqui está Veeshrim Shaná de novo, que quer dizer 20. Aí ele fala Meia Shaná, 100 anos. Veeshrim Shaná, 20 anos. Shaná Veshevar, 7 anos. Ou seja, no numeral 127, a Torá, ela separa cada unidade. Ela fala a centena, ela fala a dezena e ela fala a unidade. Ela fala 100 anos, 20 anos, 7 anos. Quando você faz a comparação com as outras pessoas na Torá, que também foi citada a idade, a Torá não faz essa separação. Ela até faz entre centena e dezena, mas entre dezena e unidade ela não separa. Ela não separa. Quando a Torá modifica um padrão, quando ela traz algo diferente do que ela está acostumada a escrever, ela quer mostrar algo, ela quer enfatizar algo. Se você olhar aqui, ó, no capítulo 25, verso 7, olha o capítulo 25, verso 7. Abraham viveu 175 anos. Hã? O que ele está perguntando? É real? É esse mesmo, tá certo. Sara viveu 127 anos, é real. Aqui no capítulo 25, verso 7, fala que Abraão viveu 175 anos. Olha o texto em hebraico. Perceba que a repetição, aqui como Shaná, o ano, aparece 4 vezes. Quando vai citar aqui Abraham, acontece a mesma situação, ó.
Quer ver, ó? Aqui está Vaele, este, Imei, Shani, Raiá. Estes são os dias dos anos da vida de Avraham. Ó, Vaele, Imei, Shani, Raiá, Avraham. Estes são os dias dos anos da vida de Abraão. Aí começa, Asher Raiá, que ele viveu, né? Meat Shaná, 100 anos. Aqui está Veshiviim, aqui está dizendo 70, então, Veshiviim Shaná, 70 anos, Verramesh Shanim, 5 anos. Então ele separa aqui a centena, separa aqui a dezena e separa aqui a unidade. O mesmo padrão para citar a idade de Sara, usou para citar a idade de Avraham. Por que os rabinos citaram e explicam por que a Torá ela modificou? Quando ela cita os outros, ela usa outro padrão, mas quando ela usa Sara e Abraão, ela usa esse padrão, para mostrar que cada dia da vida de Avraham e na vida de Sara foi uma vida dedicada ao serviço a Hashem e a evoluir como ser humano para que eles sejam pessoas melhores, não somente espiritualmente, mas para a sociedade. Cada dia na vida de Avraham, Abraão se preocupou em ser melhor, Sara se preocupou em ser melhor. A vida desses dois tinha um princípio exclusivo de viver uma vida de obediência a Hashem. O trabalho de Avraham era compreendido conforme a vontade do Eterno, o local ele habitava era conforme a vontade do Eterno, a partida dele era conforme a vontade do Eterno, ou seja, quando a Torá enfatiza a vida de cada um deles e detalha a centena, a dezena, a unidade, é para enfatizar para mim e para você que a cada dia eles tiveram uma vida dedicada ao reino de Deus. Esse é um princípio que nós precisamos ter. Será que a nossa vida, e aí é uma introspecção que nós precisamos fazer diariamente, a nossa vida é dedicada exclusivamente a Deus? Será que no meu trabalho eu estou pensando simplesmente em ganhar dinheiro e não pensando no reino de Deus? Ganhar dinheiro é lícito, faz parte da nossa vida, mas será que eu consigo fazer aquilo que faz parte da minha vida, conciliando com a minha missão de ser a luz deste mundo e o sal dessa terra? Assim era a vida de Abraão e Sara. Assim era a vida de Abraão e Sara. Tudo que eles possuíam, tudo que eles faziam no seu cotidiano, tinha como princípio e como prioridade a vida e estabelecer o reino de Deus conforme a sua vontade. A primeira questão desse ensino. A nossa vida é assim, Jorge? Será que eu convivo com o meu semelhante simplesmente para ser um amigo? Mas será que eu estou pensando em orar por ele? Será que eu penso em auxiliá-lo? Será que eu penso em fazer com que o reino de Deus alcance o coração do meu irmão? Será que o meu convívio com a minha família é simplesmente um convívio familiar? Será que eu penso nesse convívio em estabelecer o nome de Deus sobre a minha família, para que eles vejam o exemplo em mim e em você? Será que o convívio no meu trabalho, ele é só um convívio onde eu tenho que trabalhar para o meu sustento? Ou será que dentro do meu trabalho, eu também vivo e coloco Deus como prioridade na minha vida, pensando que eu preciso me sustentar, pensando que eu preciso obter aquilo que é necessário para o meu corpo físico, mas eu estou lembrando da minha principal missão? E isso fez com que Avraham e Sara fossem destacados de forma diferente na Torá. A sua vida, as suas vidas eram pautadas primordialmente pelo princípio de estabelecer o reino de Deus. Esse é o princípio das nossas vidas, né? Se você for em Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 11. Olha só. Hebreus 11, verso 8. Começa a falar de Avraham, né? Pela fé,
Abraão obedeceu depois de ter convocado para se dirigir a outro lugar que Deus lhe daria como sua herança. De fato, ele saiu sem saber para onde estava indo. Verso 9. Pela fé, morou temporariamente na terra prometida, como que se ela não fosse sua, vivendo em tendas com Isaque e Jacó, que também deveriam receber o que lhe fora prometido. Porque esperava ansiosamente pelas cidades que têm fundamentos permanentes, eternos, da qual o arquiteto e construtor é Deus. Pela fé, verso 11, Abraão recebeu a capacidade de se tornar pai, mesmo quando a sua idade já era avançada, como a própria Sara, porque considerou digno de confiança aquele que lhe fizera a promessa. Dessa mesma forma, esse homem, praticamente morto, tornou-se pai de muitas nações, tão numeroso quanto as estrelas do céu e incontáveis como os grãos da areia da praia. Todas essas pessoas mantiveram a fé até a morte, sem terem recebido o que lhe fora prometido, sem receber, irmãos. Embora Deus falou que Abraão seria dono daquela terra e os seus descendentes a herdaria, ele vivenciou, mas ali ele teve como estrangeiro. Ele comprou uma terra que era a promessa de Deus para ele. Pastor José que comentou. Promessa de Deus para ele. Ele comprou aquela terra. Ele adquiriu um direito na qual a terra não era dele. E ele teve aquilo ali como estrangeiro, mas ele jamais tirou os seus olhos das promessas de Hashem, das promessas que Deus fez para ele. E aqui continuando, ó. Todas essas pessoas morreram na fé até a morte, né? Mantiveram a fé até a morte, sem terem recebido o que lhe fora prometido, apenas a viram de longe, e também a saudaram à distância, enquanto reconheciam ser estrangeiros e residentes temporários na terra. As pessoas que assim procedem, deixam claro sua procura por uma pátria. Entretanto, se mantivesse a lembrança das que deixaram, teria oportunidade de retornar. Em vez disso, aspiravam a uma pátria melhor, celestial. Essa é a razão pela qual Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, porque lhes preparou uma cidade. Olha a fé, olha a visão, olha a esperança, olha o objetivo de Abraão e Sara. Trabalharam, lutaram pela terra, compraram a terra, viveram nela, plantaram, semearam, cavaram poços, embora tinha esperança numa cidade, em uma terra na qual Elohim é o fundador e o arquiteto dela. Sim, sim. Mas o que eu estou querendo mostrar, Jorge, será que os nossos olhos estão só no nosso cotidiano? Nós somos apegados a isso, né? O pastor José aqui comentou que Sara, ao invés de Abraão, ao invés de se contristar, desanimar, deixar de caminhar, Abraão, logo após a dor da perda da sua mulher, e ele teve uma dor profunda, e é lícito ele ter essa dor profunda, ele pensa, ele enterra a sua morte, depois que ele cumpre o papel de honrá-la como a sua mulher, ele vai dar prosseguimento à sua vida. Ele ali, Deus foi tão misericordioso e tão profundo, que ele, após enterrar Sara, ele já pensa na prosperidade, na continuidade desse chamado, e ele providencia uma esposa para quem? Para Isaque. Assim nós devemos viver. O pastor José que falou, nós nos abatemos, nós sofremos, nós passamos tribulações, passamos desesperanças, dificuldades, mas no momento que isso ocorre conosco, nós precisamos enxergar e olhar para frente, e olhar que nós temos muito mais a viver e a receber do eterno, que os nossos olhos precisam estar focados e voltados inteiramente nele. Abraão tinha essa visão, ele sabia que tudo que ele possuía fisicamente era passageiro, e que ele precisava olhar para frente. Os rabinos ensinam que Sara faleceu por receber a notícia da Akedá. Akedá era o sacrifício que Abraão ia fazer do seu filho Isaque. Irmãos, eu às vezes fico
A gente tem mania de espiritualizar as coisas, né? E devemos espiritualizar as coisas. Só que às vezes, e o grande segredo da Bíblia, não é você espiritualizar tudo. É você saber dosar o lado espiritual com o lado secular, com o lado físico. Se você souber dosar essa parte espiritual com a parte física, com a parte social, você está alcançando o equilíbrio bíblico pela qual a palavra de Deus exige de mim e você. Quando Abraão, tenta entender isso, né? Vamos olhar pela lógica. Você imagina, Abraão já tinha conhecido o Deus de Israel, o único Deus, né? Ele começa a proclamar o monoteísmo, a crença no único Deus, diante de uma terra toda voltada para a idolatria. Seu pai era fabricante de ídolos. Abraão recebe um pedido de Deus, Marlene, de sacrificar o seu filho. Ele sabia que essa era uma prática não pertencente a Hashem. Deus abominava os sacrifícios que no período de Abraão já se fazia. Abraão sabia que essa prática não era uma prática do coração de Deus. Aí eu te faço uma pergunta, vamos raciocinar, vamos racionalizar a situação, né? Por que Abraão obedeceu? Pastor Rocildo, a confiança, a experiência que Abraão tinha com Deus era tão profunda, pastor Zé, era tão experimentada, era tão verdadeira, que ele sabia a quem ele estava obedecendo. Deus tinha feito um pedido anormal a Abraão. Anormal, não normal. Só que ele obedeceu porque ele sabia a quem tinha solicitado. Ele sabia, e aqui o autor de Hebreus chega a falar, que Abraão creu que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac. Porque a promessa de Deus estava sobre Isaac. Abraão sabia disso. Sara morre, segundo os rabinos, ao saber que Abraão ia sacrificar Isaac, ao tomar ciência, tanto que a Bíblia fala disso logo depois da morte dela. Existe uma analogia na literatura judaica, que Satã chega para Sara e fala que Abraão tinha matado Isaac. E neste momento, a literatura judaica diz que Sara glorificou a Deus. Bendito seja Deus, que aprove a sua vontade, pediu o sacrifício do meu filho. E ela desmaiou, ela perdeu a consciência. Depois que ela recobrou a sua consciência, Satã aparece para ela de novo. Aí ele fala, ele mentiu, aí ele aparece para ela e fala assim, não, Isaac não foi sacrificado. Um cordeiro foi providenciado no seu lugar. Aí ela disse, bendito seja o Elohim, aquele que exalta. Aí ela morreu, ela se sentiu satisfeita, a minha missão foi cumprida, a promessa há de ser concretizada. Não sei se é verdade, eu até acredito. A minha missão foi concretizada, o meu chamado de cuidar do meu filho, de ensinar os princípios bíblicos, de fazer com que esse mundo conheça o único só Deus. Sara é conhecida como uma das 7 mulheres que teve a qualidade de profetizar, de tão espiritual que ela era, de tantas qualidades boas que Sara possuía. Quantas Saras nós temos na nossa congregação? Quantos Avraham nós temos na nossa congregação, de sermos a luz deste mundo e de sermos o sal dessa terra? Esse é um princípio, irmãos, que nós precisamos ter. Se você é funcionário de uma empresa, se você é aluno de uma escola, tenha sempre Deus em sua mente para que Ele seja o condutor da tua vida, para que tudo na nossa relação, nós pensamos em fazer em propósito a Ele. Cuidado no meu semelhante, pensando no eterno, orar pelo meu semelhante pensando no eterno, estabelecer a vontade do eterno pensando no eterno, cuidando das nossas coisas seculares, sim, que é importante, mas conciliando o espiritual com o físico, tendo equilíbrio entre essas duas partes, né? Eu até coloquei aqui, Deus era tão real na vida de Abraão que o pedido anormal não foi questionado, né? Deixa eu só passar aqui um pouquinho, olha só. Ali, vai lá em Gênesis capítulo 17, comigo, que eu quero te mostrar o que fez Sara e Abraão ter tantas qualidades.
tantas qualidades, irmãos. A nação de Israel foi poupada. Guarda isso aqui, pais. Pais, olha para mim. Pais e mãe. Pai e mãe, olha para mim. A nação de Israel foi poupada diversas vezes por causa dos méritos de Abraão, Isaque e Jacó. Seus filhos podem ser poupados, os seus netos podem ser poupados pelas suas qualidades, pelos seus méritos, pelas nossas posições diante do Eterno. Como da mesma forma as consequências ruins podem acontecer, não que Deus vai condená-los, mas as consequências das nossas atitudes se estendem aos nossos filhos, dos nossos posicionamentos. A nação de Israel foi poupada diversas vezes, por causa de Abraão e de Isaque e Jacó. Vou te dar um exemplo. Por causa de Yeshua, negaram Yeshua HaMashiach? Negaram ou não negaram? Negaram. Mas o Evangelho diz lá em Romanos capítulo 8, verso 26, que eles são inimigos por causa do Evangelho, mas amados por causa de quem? Dos patriarcas. Porque os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis, são amados por causa dos patriarcas, quanto a eleição, amados por causa do patriarca. Então você pode poupar seus filhos pela sua atitude. Seu filho está no mundo, tem a atitude de servir a Deus, porque pela sua atitude, é lógico que ele vai ser julgado pela atitude dele, mas Deus pode poupar. Deus guarda a sua misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam. Então esse é um princípio. Quando nós olhamos aqui, por que Sara e Abraão teve tantas qualidades? Pensaram na geração, pensaram no reino. Aqui em Gênesis capítulo 17, Gênesis 17, verso 1 diz assim, ó: quando Abrão, aqui era Abrão ainda o nome dele, tinha 99 anos, Adonai apareceu a ele e lhe disse: sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e tenha um coração perfeito, um coração puro. Estabelecerei minha aliança entre mim e você, aumentarei muito o seu número. Abrão prostrou-se com o rosto em terra e Deus continuou falando com ele: quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de várias nações. Várias nações, irmãos, gravem isso, ó. Seu nome não será mais Abrão, pai exaltado. Seu nome será Avraham, pai de muitos, pois eu fiz de você o pai de várias nações. Eu tornarei muito fértil, farei nações de você, reis descenderão de você. Estabeleço a minha aliança entre mim e você, e com seus descendentes, depois, aqui está no plural, mas está errado, tá? No original é com seu descendente, é no singular. Depois de você, geração após geração, como uma aliança eterna para ser o seu Deus e o Deus do seu descendente depois de você. Eu darei a você e ao seu descendente depois de você a terra em que agora são estrangeiros, a terra de Canaã, como posse permanente, e eu serei o Deus deles. Deus disse a Abraham: quanto a você, guarda a minha aliança, você e os seus descendentes, geração após geração. Essa é a minha aliança que vocês devem guardar entre mim e vocês, com seus descendentes depois de você. Todo homem entre vocês devem fazer a Brit Milá, a circuncisão. Deus fala que Abraão será pai de nações. Abraão, até aqui, irmãos, Abraão estava conhecendo Deus na sua vivência, no seu cotidiano, no avançar dos seus anos, dos seus ciclos. Ali ele estava conhecendo ao Eterno. E Deus prometeu a ele que dele faria, dos seus descendentes, muita nação. Mas a aliança era com o seu descendente. Pai de muitas nações, no plural, e é assim que está no contexto em hebraico, o plural para representar todos os seus descendentes, mas quando fala da promessa e da herança, está no singular, o seu descendente. Quem faz Avraham entender quem é o seu descendente é Sara, o seu papel como mulher.
ajudadora, companheira, colaboradora desse reino. Os dois tendo uma visão, o mesmo objetivo, o mesmo caminhar, o mesmo pensamento, o mesmo desejo, as mesmas aspirações, os mesmos planos, andando junto, um colaborando com o outro com a visão de reino. E assim foi com a vida dos patriarcas. Você lembra de Isaac? Quando Isaac quer abençoar quem? Esaú. Quem fez ele enxergar? Quem fez ele enxergar? Rebeca. Rebeca, que lembrou da promessa que quando tinha dois, os gêmeos estavam brigando no seu ventre, e ela fala: o menor servirá o maior servirá ao menor. Quando Isaac chama para abençoar Esaú, ela percebe que algo está errado, porque ela lembrou da promessa de Deus lá no seu ventre: é o maior que servirá ao menor. Essa bênção não pode ser dada a Esaú, Isaac. Embora ela não quis confrontar o seu marido, ela respeitosamente, ela sabendo que ele tinha um problema na vista, ela vai e chama Jacó: vai lá, meu filho, essa responsabilidade é minha, vai lá e seja abençoado. O menor vai ser sobre o maior. Ou seja, é um casal andando junto, é a mulher colaborando com o marido. Da mesma forma, Sara colaborando com Abraão. Abraão, você será pai de muitas nações. Só que Sara faz Abraão entender quem é o seu descendente, na qual Deus tinha feito a aliança. Olha aqui, Gênesis capítulo 21. Gênesis 21, versículo de 1 a 10. Adonai lembrou-se de Sara, como tinha dito, e Adonai fez por Sara o que lhe prometeu. Sara engravidou, deu à luz a um filho em idade avançada para Abraão. No tempo exato que Deus lhe dissera, Abraão chamou o filho gerado por Sara de Isaque. Abraão circuncidou Isaque, seu filho, ao 8º dia da sua vida, como Deus lhe ordenara fazer. Verso 5. Abraão estava com 100 anos quando seu filho Isaque nasceu. Sara disse: Deus deu-me motivo para rir. Agora quem ouvir a respeito disso rirá comigo. E ela disse: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Entretanto, dei-lhe um filho mesmo com a idade avançada. O filho cresceu, verso 8, e foi desmamado. Abraão ofereceu um grande banquete no dia de Isaque foi desmamado. Sara, porém, viu o filho de Agar, a egípcia, a quem Agar dera a luz para Abraão, zombando de Isaque. Então Sara disse a Abraão: livra-se da filha dessa escrava. Olha só, olha Sara mostrando para quem está o descendente: livra-se dessa escrava e de seu filho, não permitirei que o filho dela seja herdeiro como o meu filho Isaque. Abraão ficou triste. Ele deve ter lembrado: mas Deus disse que eu seria pai de muitas nações, reis surgiriam dos meus descendentes. Aí Abraão ficou muito triste por causa dessa questão que envolvia seu filho. Deus, no entanto, disse a Abraão: não se entristeça por causa do menino e de sua escrava. Ouça tudo o que Sara disse a você, pois seus descendentes serão contados a partir de Isaque. A Sara ajudou Abraão a entender. Era um casal que estava preocupado com o reino. Talvez um pai e uma mãe, eu imagino a dor de Abraão. Eu acho que Sara nem tanto nessa parte, né? Da criança Ismael, né? Ismael ter sido apartado da família, porque ali, de certa forma, a mulher sente essa questão, né? Era filha da outra mulher que estava zombando, e mulher tem essa questão de proteção com o filho. Mas para Abraão, você imagina a dor, Roberto, de afastar um filho que já convivia com ele quase 15 anos de convivência, o seu primogênito. E ele tinha que se afastar. Por que ele deixou? Porque o seu intuito, o seu primórdio, a sua primazia, a sua prioridade estava na vontade de Hashem, e ele afastou. O reino aqui estava estabelecido, aqui estava sendo colocado em teste a ascendência do Messias, o Salvador da humanidade, porque Abraão estava cuidando da descendência que iria trazer o Mashiach ao mundo. Olha a responsabilidade disso. Olha como entendeu essa visão Ruth. Olha como entendeu essa visão Raabe. Olha como entendeu essa visão as pessoas que estavam dentro dessa genealogia de Yeshua.
Pessoas que estavam cuidando de uma geração. Pensava no reino, pensava numa visão espiritual. E foi dessa atitude de Sara, de Abraão, que surge a nação de Israel. Gênesis 24, verso 1 a 3. A essa altura... capítulo 13? 13. Capítulo 21, verso 13. Eu, porém, também farei uma nação do filho da escrava, porque ela descende de você. Ele foi abençoado. Ismael foi abençoado, ele recebeu uma bênção do Eterno. Mas, irmãos, veja aqui que existe um plano de Hashem. Aqui está sendo levantado quem? O patriarca da nação de Israel. Um propósito de trazer o Mashiach à humanidade. Quando o pecado adentrou o mundo, William, Deus já estava estabelecendo o seu propósito de trazer a humanidade de volta no relacionamento com Ele. E o Mashiach é a peça angular, a pedra angular para que esse reino possa se estabelecer. Então, por mais que ele abençoou Ismael, mas ele sabia que a descendência e a promessa da vinda do Mashiach estava nessa geração. E o foco de Abraão e Sara era este. Não era o sentimento de pai, de mãe, que isso faz parte, que nós precisamos ter. Eu tenho certeza que Abraão, quando ele pôde amparar, conforme a vontade do Eterno, ele amparou o seu filho. Mas dentro da visão, dentro do plano, dentro da prioridade de Abraão e Sara, era estabelecer o reino. E aí faz uma analogia conosco. Será que nós temos isso? Será que nós abrimos mãos de coisas que poderíamos abrir em prol do reino de Deus? Não de ser essas pessoas só espiritualistas, né? Eu fui separado por Deus e deixa de conviver com a sociedade, deixa de amar o próximo, deixa de julgar, começa a julgar as outras pessoas. Não estou falando desse sentido, mas será que quando você se relaciona com o teu irmão, quando você negocia, quando você é o dono de uma empresa, quando você é um funcionário de uma empresa, a tua relação nessa parte humana, nessa relação humana, tem Deus presente? Ele é a prioridade? Ou o reino dele é a prioridade? Às vezes eu falo por mim, né? Às vezes eu acho que não, acho que nós falhamos nesse propósito, né? Então aqui Abraão, capítulo 24. A essa altura Abraão era idoso, da idade avançada, e Adonai abençoou Abraão em tudo. Abraão disse ao seu servo que lhe servia há mais tempo, esse que estava incumbido de tudo que ele possuía: põe a mão sobre a minha coxa. Aí ele começa a preparar a sua descendência. Ele já percebeu. Depois da morte de Sara, Abraão viveu aproximadamente quase 40 anos, 38 anos para ser mais exato, tá? Após a morte de Sara, ele viveu mais 38 anos, mas ele sabia que ele já tinha que pensar na próxima geração. Será que nós pensamos na próxima geração, espiritualmente falando? Porque nós queremos que os nossos filhos sejam médicos, advogados, que os nossos filhos sejam administradores, que os nossos filhos sejam oficiais, que os nossos filhos sejam professores. As melhores qualidades, as melhores posições sociais nós planejamos, mas será que quando os nossos filhos nascem, nós já fazemos uma preparação para que essa nova geração pense em ser um novo líder de uma congregação, um novo roche, um novo rabino, um novo professor, uma nova professora para ajudar, uma nova intercessora, uma nova mulher para ser uma varoa, para ajudar o varão a caminhar? Será que nós almejamos? A minha oração, todas as vezes que eu venho aqui orar pelas nossas crianças, é para que eles sejam bons profissionais, bons filhos, bons amigos, bons pais no futuro, boas mães, mas acima de tudo que sirvam a Deus. O que adianta termos filhos médicos e nós preparamos para isso, mas nós não pensarmos na vida espiritual dos nossos filhos? Nossos filhos não serão aquilo que nós falamos que eles têm que ser, mas serão aquilo que nós apresentamos a eles. Será que nós estamos pensando nessa nova geração, Amanda, o Denner, estamos tendo a visão desses adolescentes e estamos preparando a eles? Será que eles também têm a preocupação de querer ser melhores? De querer ter a referência de servir a Deus?
Será que nós queremos viver conforme os nossos coleguinhas no mundo? Ou será que nós queremos olhar os nossos coleguinhas, ser amigo deles, que isso é importante, mas não se associar com as suas práticas? Lembrando sempre que Deus tem que ser minha referência. Eu sei que na idade dos nossos adolescentes é difícil, mas precisa ter essa visão. Precisa ter amigo aqui dentro da congregação que vai te ensinar e te ajudar a caminhar no caminho do Senhor. As companhias corrompem os bons costumes. Da mesma forma, se você tiver boas companhias, ela vai te fortalecer os bons costumes. Então aqui Abraão estava cuidando da sua descendência. A nação de Israel estava sendo levantada. E esse propósito de levantar a nação de Israel continua até os dias de hoje. Para eu dar uma continuidade, irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre essa reforma, que tanto foi falado na mídia. 500 anos da reforma, né? Eu queria mostrar para vocês sobre a posição da nação de Israel e a posição dessa congregação. Nós temos um chamado de Deus de preparar o caminho do Senhor. Nós temos que preparar. A igreja, ela está num patamar de que ela precisa evoluir. E nós somos, quando eu estou falando nós, estamos falando servos de Deus, não estamos se referindo só a essa congregação, mas nós avançamos em algumas coisas. Eu quero te fazer entender qual que é o propósito dessa congregação. Essa reforma, ela teve um papel importante, mas ela não é o objetivo principal. Ela foi um passo na qual a igreja precisa dar, a comunidade evangélica precisa dar, e nós somos participantes para quebrar essa visão antissemita que existe. Só que para isso eu preciso explicar a vocês, de uma forma um pouco, não tão espiritualizada, né? Mas só mostrar para vocês fato histórico. Porque, irmãos, quando você olha a Brit Hadashah, você vai ver que ele é um livro todo judaico. Quando você chega para os nossos irmãos, seja batistas, que nós amamos, seja assembleanos, sejam neopentecostais, sejam maranata, adventista, católicos, qualquer denominação evangélica cristã que você queira mostrar, você vai enxergar e vai visualizar que quando você entra em assunto judaico da nação de Israel, a maioria tem uma visão totalmente resistente. A gente tem a mania de desassociar Yeshua com o seu povo. Não conseguimos e não podemos fazer isso. O nosso papel é trazer essa separação e socializar novamente, juntar novamente, porque Abraão e Sara se preocupou com essa descendência. E se nós queremos levar, ou se a mensagem de Yeshua tem que ir para a nação de Israel e ela irá, porque se quando Israel todo passar a crer será a salvação da humanidade, é o que diz Paulo, será a vida dentre os mortos, é papel nosso de levar isso para a igreja, e nós precisamos fazer isso. Você na tua escola, você no teu trabalho, falar para esses pastores, para que eles se unam novamente. A visão judaica do Novo Testamento, o Novo Testamento ele é todo judaico. Se você pegar o livro de Mateus, Mateus começa a falar assim: eis a genealogia de Yeshua HaMashiach, filho de Abraão e filho de Davi. Quer mais judaico do que isso? Filho de Abraão. Por que ele começa a falar da genealogia? Para enfatizar a judaicidade de Yeshua, para dar credibilidade ao seu anúncio do que ele é o Mashiach. Para ser o Mashiach tinha que descender de Davi, tinha que ter uma história. Então ele fala filho de Abraão, e eu já expliquei isso a vocês. A literatura judaica nunca associou ao Messias a Abraão. Mateus só inicia falando e comparando Yeshua com Abraão, para dizer que o chamado do Messias é tanto para a casa de Davi como a casa de Abraão. Abraão representa quem? As nações. Ele não é pai das nações? Representa as nações. Então Mateus inicia o texto falando: eis a genealogia de Yeshua, filho de Abraão e filho de Davi. Quando você pega o livro de Marcos, ele começa citando os profetas. Ele fala de João: eis a voz do profeta que veio endireitar o caminho do Senhor. Preparai o caminho do Senhor. Como que é o texto que eu fugi aqui? Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ele está citando o quê? O profeta. Está enfatizando o lado judaico da Brit Hadashah.
Quando você pega Marcos, Lucas, quando você pega João, você vai verificar que o início dos livros é sempre enfatizando a aliança entre o Mashiach e o seu povo, entre a sua história judaica, entre a relação com Abraão, com a relação com o seu descendente, para enfatizar esse relacionamento. Irmãos, isso eu ouvi, Jorge, isso eu ouvi de um rabino ortodoxo. Ouvi de um rabino ortodoxo. Ele chegou e falou assim: vocês pegaram o nosso Deus, pegaram a nossa história, colocaram debaixo do braço, tomaram como seus e excluíram a nossa nação. Ele está contando mentira? Não, dizendo a verdade. Pegamos a história do Deus de Israel, pegamos o Deus criador dos céus e da terra, que é o Deus verdadeiro, criador dos céus e da terra, tomamos como nosso, falamos que a igreja substitui Israel, que a nação de Israel não precisa associar, que eles são, cometeram deicídio, mataram Deus. E aí a gente entra toda numa concepção antissemita, que hoje a igreja está. Eu não acredito que os pastores são antissemitas de forma clara, explícita, mas a cultura na qual está inserida é antissemita. É antissemita. Eu quero mostrar um pouquinho para você, um pouquinho de história. Deixa eu passar aqui, ó. Olha aqui como que Paulo fala, que eu acho fantástico. Oi, estava funcionando até agora. Passa para mim, minha irmã. Pode passar. Travou? É que travou, né? Porque ele não está indo. Hã? Não, você também não consegue, não? Tenta passar. Não, está aqui, ó. Passou? Ah, obrigado. Deixa eu só passar aqui um pouquinho. Olha só. Esse é o pensamento de Paulo sobre... Porque a concepção cristã é que Yeshua trouxe uma nova fé. Yeshua não trouxe uma nova religião. Eu já expliquei isso aqui a vocês. Religião é concepção, pastor Rocildo. Pastor Rocildo, religião é sempre uma concepção humana. Humana. Eu não acredito em judaísmo, hein? Eu acredito no judaísmo. Eu estou querendo dizer que a nossa congregação não preza para ensinar judaísmo para vocês. Paulo foi contrário ao judaísmo tradicional, não na sua plenitude. É lógico que o judaísmo tradicional tem 95% de coisas maravilhosas para te ensinar. Maravilhosa. Mas a peça fundamental está com os nossos irmãos cristãos, chamado Yeshua HaMashiach, a pedra angular, e nós precisamos unir isso. Não estamos pregando judaísmo, sabe por quê? Judaísmo é uma concepção humana. Pregamos a fé do Deus de Israel, a história da nação de Israel, a vivência que a nação de Israel teve, que os profetas tiveram, que os apóstolos tiveram. Isso é mais importante que judaísmo. Judaísmo só existiu por causa do helenismo. Antes era a fé do povo judeu. Era a vivência do povo judeu, era a experiência do povo judeu. Por causa da influência do helenismo, se tornou necessário criar a religião judaísmo. Helenismo era a assimilação da cultura grega, que como o Império Grego ali já dominava a região, grande parte do Oriente, a parte da África, da Ásia e da Europa, a cultura grega estava se expandindo. O judaísmo, para se cercar, criou o judaísmo. Mas nós proclamamos a crença no Deus de Israel. Coisas maravilhosas o judaísmo tem para te ensinar, 95% das coisas. Posso te garantir, leia, aprenda, estuda. Os judeus têm muito para nos ensinar, demais. Quando eu começo a ensinar, aprender, deixa eu me colocar no meu lugar aqui. Mas eu não prego religião. Não acredito na salvação de judaísmo messiânico, de judaísmo, por mais que nós proclamamos a unidade com os judeus messiânicos, mas estou falando de instituição, irmãos. Não acredito em catolicismo, batista, maranata. Eu acredito em pessoas salvas. Pessoas lá dentro do catolicismo que aprendeu a amar o único Deus, mas quer estar lá para ajudar o seu irmão, que está servindo, que ama o teu próximo. Talvez não entendeu do Shabat como nós já compreendemos, mas quem disse que Deus criou o Shabat para condenar o teu próximo? Deus criou o Shabat para que você seja abençoado por Ele. Mas esse irmão ainda não compreendeu.
Então eu não acredito nesse contexto de religião. Olha o que Paulo fala, ó. Olha o que Paulo cita. Mas confesso-te isto, que conforme o caminho, aqui seria netiviar em hebraico, a quem chamo de seita, assim sirva ao Deus de nossos pais, crendo tudo que está escrito na Torá e nos profetas. Ou Paulo estava querendo dizer aqui a verdade, ou Paulo é esquizofrênico. Se for verdade o que o cristianismo prega, que Paulo separou e criou, foi o Papa, vamos dizer assim, da separação, da criação do cristianismo, então esquece o que Paulo escreve, crendo tudo que está escrito na Torá e nos profetas. Olha o que Paulo fala em Atos 26, verso 4. A minha vida desde a minha mocidade, o que tenho sido sempre entre quem? Meu povo. Meu povo, e em Jerusalém todos os judeus sabem. Meu povo, a fé dos meus pais, dos nossos pais, né? Passando aqui, ó. Não quero, irmãos, que ignorei esse segredo, que o endurecimento veio em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Assim que quanto ao evangelho são inimigos por causa de vós, mas quando a eleição, amados por causa dos patriarcas, pois os dons e as vocações de Deus são irrevogáveis. Paulo tem uma parte, quando ele estava fazendo a sua defesa, que ele diz que ele não pecou nada contra a lei dos seus pais. Para mim, Paulo é um exemplo, Jorge, do que é ser um verdadeiro judeu. Paulo não era um judeu qualquer. Paulo não era um judeu qualquer. Você já viu o Rabino Shula quando vem aqui? O Rabino Shula é muito importante para nós, né? Não estou querendo falar que o Rabino Shula é um judeu qualquer. O Rabino Shula, quando vem aqui, você já viu se vem algum judeu que não crê em Yeshua sentar aqui para ouvi-lo? Até vem um ou outro, mas muito pouco. Quando Paulo ia para as cidades anunciar o evangelho, todos os judeus paravam para ouvi-lo. Se você olhar isso, quando ele desceu em Roma, todos os judeus de Roma foram lá ouvir o que Paulo tinha a dizer. Quando Paulo fala que ele foi ensinado aos pés de Gamaliel, Gamaliel está entre os 5 mais importantes rabinos da história do judaísmo. Vou fazer uma comparação que eu até estava comentando ontem com os irmãos. Era como se tivesse um homem sendo ensinado a um católico, sendo ensinado aos pés do Papa Francisco. É lógico que não tem nada a ver a comparação, mas para o católico seria a coisa mais importante ser ensinado por ele. Gamaliel era um dos maiores rabinos, e Paulo fala que ele excedeu os da sua classe. Paulo não era um judeu qualquer. Quando ele parava para ensinar, as pessoas o ouviam. Todos os judeus paravam e olhavam. Para mim, um exemplo de Paulo é fundamental, que era um homem que tinha conhecimento e tinha fundamental, a pedra angular como a direção da sua vida. Eu tenho por perda todas as coisas na excelência de Yeshua HaMashiach. Ele sabia que o conhecimento que ele tinha que associar com o equilíbrio de conviver com os gentios, que viviam uma vida totalmente contrária aos princípios bíblicos. E ele viveu com equilíbrio e amor. Isso é um judeu verdadeiro. Isso é um judeu que ama o seu povo. Isso é um judeu que quer fazer com que os gentios convivam com o Deus de Israel. Paulo é esse exemplo para mim, né? E aqui, irmãos, ó, que eu já estou terminando, vocês me dão mais 10 minutinhos. Só para te mostrar e fazer você entender um pouquinho de história. Por que existe o antissemitismo dentro das igrejas hoje? É lógico que ninguém chegou e falou assim, vamos ser antissemita. Eu estou aqui, estou bem, gosto dos judeus e depois eu vou ser antissemita. Tem uma história. E essa história não passa de um ano para o outro. Ela não é de uma década para outra. Ela é de centenas de anos, milhares de anos de antissemitismo. Eu quero te mostrar um pouquinho. E para a gente entender isso aqui, eu não preciso nem estudar a Bíblia. Estuda história. Estuda a história. Quando você olha aqui, ó, o que estava acontecendo com o Império Romano? Nós vamos celebrar a festa de Hanukkah, Amandinha, em dezembro. O que celebra a festa de Hanukkah? Todos vocês sabem. Havia uma influência da cultura grega sobre a crença judaica. Muitos judeus estavam aderentes ao helenismo, e levanta os asmoneus, Judas, Macabeus e os seus descendentes, e assim eles tomam novamente
aquela profanação helenística que estava dentro do território de Israel, eles tomam com um pequeno exército e derrotam um grande exército. E aí tem um milagre de Hanukkah que nós vamos contar no mês que vem. A partir de Judas Macabeus, começa-se essa família e os seus descendentes a governar sobre Israel. Passam a ser sacerdotes, passam a ser reis, e isso, de certa forma, deu uma certa liberdade para o povo judeu. Só que com o passar do tempo, os macabeus, que não eram nem descendente de Davi e nem descendente de Arão, para ser sacerdote, necessário ser descendente de Arão. Para ser rei, necessário ser descendente de Davi. Alguns dentro da nação de Israel já estavam insatisfeitos com essa situação. Começa a surgir o Império Romano e a avançar sobre toda a Europa e a vir para a região do Oriente. Quando o Império Romano chega dentro do território de Israel, já havia um monte de conflito entre os descendentes dos macabeus, querendo ver quem ia dominar o território de Israel. Conflitos enormes, injustiças, impiedades. Nesse momento, houve até uma participação de alguns líderes judaicos em fazer com que Pompeu, que era um general romano, dominasse o território de Israel. É aqui, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Em 41 antes de Cristo, desculpa, deixa eu só, acho que eu estou passando aqui, né? Ali, em 63 antes de Cristo, o general romano Pompeu invade e toma Jerusalém e anexa o território ao domínio romano. A partir desse momento, todo o território de Israel, da Judéia, passa a ser dominado por Roma. E Roma, quando ela domina o território de Israel, ela tinha um princípio. Eu poderia dominar, eu fazia as minhas províncias, se bem que essa província se torna com Herodes, uma província, a Judéia se torna província de Roma, depois com Herodes. Eu domino aquele povo, mas eu dou liberdade para que ele conviva com a sua fé. Isso para o judeu era maravilhoso. Maravilhoso assim, dentro da história que ele estava vivenciando, mas era bom, era aceitável. E aqui, em 63, Romano Pompeu invade. Em 48 a 44 a.C., toma posse Júlio César, que nomeou procuradores para cuidar da Judéia. Em 41 até 30, toma posse Antônio, que nomeou Herodes governador, e Herodes é citado pelo Novo Testamento. De 34 a 4 a.C., Herodes foi nomeado pelo Senado romano rei da Judéia, ou seja, totalmente ligado à obediência a Roma, e fica até o nascimento de Yeshua, que se deu por volta de 5 antes da Era Comum, né? Em 6 depois de Cristo, torna-se uma província romana sob a jurisprudência de governadores nomeados por Roma. Surge Yeshua e a sua mensagem para a humanidade. Aqui eu quero que você analise. Por isso, irmãos, pensa, isso é história, isso aqui não é... Se você pegar em qualquer livro de história, você vai encontrar isso aqui. Quando eu já mostrei isso para a congregação, quando você estuda a história do Império Romano, o Império Romano ele começa de Roma, e ele vem expandindo pela parte da Europa, ele entra na questão do continente africano, e ele vai para a Ásia Menor. Ele toma toda aquela região ali, entre o Oriente, a África e a Ásia. Quando você olha o Evangelho, ele faz o mesmo percurso, só que de forma contrária. Ele inicia na Judéia, em Jerusalém, em Israel, e ele vai expandindo sobre todas as províncias de Roma, até chegar em Roma novamente. O que acontecia? Quando o Império Romano, quando o imperador romano mandava o seu exército para as outras nações, para fazer com que elas fossem províncias, o soldado do exército de Roma, ele deixava a família, ele deixava a esposa, ele deixava o filho, ele deixava os pais. E a figura que ele tinha como autoridade era o general que estava com ele na batalha, nem era o imperador. Às vezes a visão de respeito dele era muito maior do general que estava com ele do que propriamente o imperador. Era assim que Roma mantinha os seus exércitos. Esse soldado, Alfredo, ele matava, ele roubava, ele usurpava, ele violentava as mulheres, ele saqueava, ele cobrava impostos. De repente vem a mensagem de Yeshua falando que matar é errado, usurpar é errado, violentar é errado, esfaquear é errado,
você oprimir é errado. O que acontece com o exército de Roma? Começa a se enfraquecer. Começa a perder sua força. Porque a mensagem, você olhando o exemplo de Paulo, você lembra que quando Paulo estava lá na cadeia e ele começou a cantar, eu acho que era Paulo, era Pedro, né? Pedro, né? Paulo e Silas, né? Eles estavam na cadeia, eles começam a cantar. De repente estremece, e de repente, quando todas as portas estão abertas, o soldado vai e tenta se matar. Paulo fala, ou Silas, eu não lembro, chega e fala: não faça isso. Não faça isso, nós estamos todos aqui. Aí Paulo vai e prega para aquele soldado, e ele faz o quê? Ele crê e toda a sua casa é salva. Você acha que esse soldado começou a matar? Você acha que esse soldado continuou sendo obediente a Roma com a sua opressão? Não. O que acontece? Nesse momento, quando Roma está expandindo, o evangelho de Yeshua surge e começa a enfraquecer o poderio de Roma. E você vai ver que a escala do evangelho faz o mesmo percurso que Roma fez. O que Constantino faz? O que Constantino faz? E aí, irmãos, que eu quero te mostrar aqui uma parte, ó. Você lembra que eu falei que os judeus aceitavam em início a oposição de Roma? Logo depois, essa aceitação de Roma passa a ser opressão. Roma passa a exigir que os judeus fossem idólatras. Deixa de ter a autonomia da sua fé. Surge a primeira revolta em 66 depois de Cristo. O que acontece? Vespasiano levanta um exército, ele se torna imperador de Roma e ele levanta o seu filho Tito. Tito entra em Jerusalém e destrói a cidade de Jerusalém junto com o templo. Mais de 1 milhão de judeus morreu nessa estimativa, né? Mais de 1 milhão de judeus. Logo depois tem a revolta no ano 115 a 117, essa é a segunda revolta. E depois tem a revolta que todos nós conhecemos, a revolta de Bar Koba. Ele foi proclamado Machia pelo rabino Akiva, que é um dos grandes rabinos no conceito judaico. Ele se levanta como um império romano e toda a cidade, todo esse povo é destruído. Ser judeu nesse período não era nada fácil. O cristianismo, vamos dizer assim, a igreja do primeiro século está evoluindo dentro desse antissemitismo. Os judeus se rebelaram contra Roma. Se você tinha uma prática judaica, não era fácil se manter. Você imagina a igreja do primeiro século crescendo dentro desse antissemitismo. Constantino, vendo que a mensagem do evangelho está expandindo e o seu império estava enfraquecendo, o seu exército, o que ela faz? Ele pega a religião cristã, vamos dizer assim, ele traz para dentro de si, junto com o seu paganismo. Ele tira a visão do Shabat e coloca o domingo. Ele tira a adoração das festividades bíblicas e coloca as festividades totalmente pagãs. Ou seja, ele só traz isso para si de forma política. É assim que nós precisamos entender a história da igreja. Ser judeu nessa época não era nada fácil. Guardar o Shabat nessa época não era nada fácil. Ter um rolo da Torá em uma sinagoga para se reunir não era nada fácil. A igreja do primeiro século, ela começou judaica, ela sempre foi judaica, ela teve uma referência judaica. Depois a perseguição foi fazendo com que os judeus deixassem de poder existir. E o cristianismo foi tomando, aí sim cristianismo, foi tomando uma figura totalmente gentílica. Por que eu estou te mostrando isso, irmãos? Nós estamos aqui no período da reforma. No período da reforma, eu vou ler para vocês aqui, para a gente finalizar, e a reforma, ela sai dentro dessa visão totalmente antissemita, de que eu não posso guardar o Shabat, que judeu é uma raça que cometeu deicídio, que judeu é uma raça maligna, que eles foram amaldiçoados porque eles negaram Cristo, que eles não precisam conviver. Quando a substituição que vem, a doutrina da substituição, quando sai a reforma protestante, Lutero sai dessa teoria. E eu quero te mostrar aqui, ó. Esse artigo foi escrito pelo Rabino Marcelo. Olha o que ele diz. Vimos nesses dias na mídia as comemorações dos 500 anos da Reforma Protestante, iniciada por Martinho Lutero, que em 1517, há 500 anos atrás, publicou as 95 teses contra a Igreja Católica Romana. A reforma de Lutero gerou praticamente todas as ramificações evangélicas atuais, desde o calvinismo,
berço dos presbiterianos, desde o batismo, do batistas, dos wesleyanos, dos anglicanos e tantas outras. Não cabe aqui mencionar as revelações de cada um dos seus renomados teólogos da época, pós-Lutero, como Calvino, John Wesley, John Darby e tantos outros que deixaram um precioso legado no cristianismo. A reforma foi positiva, e ela foi. Ela tem um lado positivo. Você saiu de uma cultura totalmente opressora do catolicismo, do Império Romano, vamos dizer assim, e Lutero, ele teve uma afronta contra essa teoria. Isso não foi nada fácil, tá, irmãos? Nada fácil. Lutero toma uma posição de sair da visão católica. A reforma foi positiva. Influenciou substancialmente a religião e a espiritualidade cristã. Também influenciou a política, a educação e o ambiente familiar, fortalecendo a família como uma instituição divina. Podemos então afirmar seguramente que a reforma protestante foi uma bênção para as nações. Seu grande legado foi sem dúvida a salvação pela fé em Yeshua, o único mediador e salvador da humanidade, através do arrependimento e do perdão dos pecados, e não somente por boas obras. E aqui, porém, entretanto, contudo, como falou Robertinho semana passada, tem um lado dessa reforma que ela é totalmente maligna, na qual nós precisamos ajudar a romper, com oração, com jejum, com o nosso exemplo, com o nosso testemunho, estando com os nossos irmãos, e querendo ou não, a maioria dos nossos irmãos evangélicos estão dentro dessa cultura, não enraizado nesse antissemitismo, mas tendo essa cultura do antissemitismo dentro. Olha aqui, porém Lutero entendeu apenas parte da verdade bíblica, trazendo consigo vários dogmas e interpretações errôneas, como por exemplo, a teoria da substituição, que é a teoria que a igreja substitui Israel, que Israel é uma raça de cometeu decídio, que é uma raça maldita. A igreja gentílica substituiu e ocupou o lugar de Israel, do povo judeu, no plano divino da redenção, e Deus rejeitou o seu povo, considerando assassino de Cristo. A consequência foi o forte antissemitismo, uma vez que Lutero se tornou um ferrenho opositor ao povo judeu, e veremos a seguir algumas das suas declarações. Isso aqui é histórico, tá? Isso aqui não é nada escondido, não. Lutero não fez questão nenhuma de esconder isso, questão nenhuma. Olha aqui, Lutero também não entendeu o contexto do Antigo Testamento, centralizando apenas no livro do Novo Testamento, uma vez que considerava o Antigo Testamento não mais aplicável. Este fato gerou a herança de manter vivas doutrinas católicas, como por exemplo o batismo de criança, o não entendimento das festas bíblicas, a guarda do domingo como o dia do Senhor, a não compreensão do papel de Israel no contexto da redenção universal e dos princípios escatológicos em relação a Israel e ao mundo. Até hoje, em mais de 90% das igrejas evangélicas, tais doutrinas são pregadas, faltando o entendimento pleno entre a graça e os princípios da lei. Vejamos como exemplo uma frase de Lutero. Olha o que Lutero escreveu: a Alemanha deve ficar livre de judeus, as quais após serem expulsos, devem ser despojados de todo dinheiro e joias, prata e ouro, e que fossem incendiadas suas sinagogas e escolas, suas casas derrubadas e destruídas, postos sobre um telheiro ou um estábulo como os ciganos, na miséria e no cativeiro, assim que esses vermes venenosos se lamentassem de nós e se queixassem incessantemente a Deus. Essa é uma frase de Lutero. Você sabe quem fez isso literalmente? Hitler. Ele mesmo disse: eu não fiz nada do que Lutero me aconselhou a fazer. Olha a imagem. Isso aqui, se você for visitar a cidade de Wittenberg, você vai ver essa imagem aqui, ao lado da igreja luterana. Se você olhar aqui, tem uma porca. Está vendo a porca? Ela está amamentando judeus. Olha o rabino aqui segurando a parte traseira da porca. Isso está aí ao lado da igreja luterana na Alemanha. Irmãos, a igreja evangélica, por mais... Você acha que os seus irmãos batistas são antissemitas? Não são. Mas eles estão enraizados dentro da cultura semita. Por isso que eu te mostrei a influência de Roma no período da igreja do primeiro século. Porque Roma foi tirando tudo aquilo que é judaico e foi trazendo o seu paganismo.
Quando aconteceu a reforma saiu de dentro de um paganismo. E ela fez papel importante? Sim. Hoje nós temos nossos amados irmãos evangélicos, deixaram de viver dentro da idolatria igual ao catolicismo, igual ao Império Romano, conseguiram restaurar coisas boas, mas a igreja precisa continuar a evoluir. E para finalizar eu coloquei aqui, fique de pé, só para a gente encerrar. Para finalizar eu coloquei aqui, Marcos capítulo 1, verso 2. Como está escrito nos profetas: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, a qual preparará o caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Nós somos a voz, quando eu estou falando dos judeus e não judeus, que já entenderam sobre o chamado do Deus de Israel, sobre a unidade de Israel e a igreja, de unir judeu e gentil em um só corpo e tendo Yeshua como seu Messias. Nós que já entendemos isso, precisamos ser a voz do deserto que prepare o caminho do Senhor. Assim como João preparou a vinda do Mashiach para a humanidade, assim precisamos nós anunciar essa unidade, pois que se a rejeição dos judeus trouxe salvação para a humanidade, quanto mais a sua admissão, senão a vida dentre os mortos. Você quer que o seu Mashiach volte? Trabalhe por essa unidade, trabalhe contra esse antissemitismo, trabalhe com que o judeu reconheça verdadeiramente o verdadeiro Deus de Israel e conheça o teu Mashiach. O Mashiach que veio para o seu povo, que veio para a sua Torá, que veio fazer com que o judeu continue guardando o Shabat, continue celebrando a festa vírica, continue sendo judeu, continue vivendo as tradições do seu pai, dos seus pais, continue vivendo como sempre viveu, mas tendo o equilíbrio como teve Paulo, tendo Yeshua como a sua pedra angular. Aí Efésios capítulo 5, verso 27, e Yeshua derramou a sua vida pela sua comunidade, para apresentar a si mesma a comunidade gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Essa não é a igreja que guarda o domingo. Essa não é a comunidade que celebra festas pagãs. Essa não é a comunidade que é antissemita. Essa não é a comunidade que saiu de um antissemitismo tão profundo como foi o antissemitismo de Lutero. Então nós precisamos progredir, e nós somos a voz do deserto.